Oi, gente, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E chega de blá blá blá, vamos pro caso de hoje. Milena Quaglini nasceu na cidade italiana de Mezzanino, na província de Pavia, em 1957. Seu pai era um alcoólatra que descontava toda a sua raiva em Milena e em sua irmã. E sua mãe era bastante submissa ao seu pai, então ela não fazia nada para proteger suas filhas, fazendo com que a infância de Milena fosse repleta de violência e várias agressões físicas e mentais. Após se formar como contadora em Pavia aos 19 anos, ela fugiu de casa para morar entre Como e Lodi, trabalhando ocasionalmente como caixa, cuidadora e faxineira. E foi lá onde Milena conheceu Enrico, um homem divorciado 10 anos mais velho com quem se casou e teve seu primeiro filho. Porém, pouco tempo depois, seu marido ficou muito doente. Ele sofria de diabetes fulminante e ele acabou falecendo, fazendo com que Milena entrasse em uma grave depressão que a acompanharia pelo resto da vida. E com isso, ela também começou a beber bastante. E apesar de agora ser uma viúva e ter um filho para cuidar sozinha, ela não queria de jeito nenhum voltar para casa, porque ela não queria que seu filho crescesse naquele ambiente. Quaglini então mudou-se para morar em Travacco Sicomario e depois de encontrar um emprego no shopping San Martino Sicomario, conheceu Mario Fogli, que se tornaria seu segundo marido. Mario Fogli era separado e 10 anos mais velho que ela. O relacionamento parecia estar indo cada vez melhor, mas a segunda gravidez de Milena, em 1992, levou seu marido ao limite. Ele provou ser um alcoólatra obsessivo, fechado e extremamente ciumento, que ocasionalmente trabalhava como motorista de caminhão. Só que ele não trabalhava sempre, então ele passava muito tempo em casa bebendo. Mário e Milena participavam de um grupo chamado Lega Nord, que é um partido político de extrema-direita, regionalista do norte da Itália, fundado em 1991, após a unificação de vários pequenos partidos autonomistas e regionalistas. Quaglini, na época, tinha 2 filhos com Mário, mas quando a polícia chegou na casa dele para pegar os bens que ele devia, porque pelo fato dele não trabalhar muito, ele acabou ficando cheio de dívidas. Milena então decidiu se separar dele e ir para a cidade de Este, em Veneto, com sua segunda filha. E pelo que eu entendi, ela deixou seu outro filho com o Mário. Em Veneto, ela trabalhou como recepcionista de uma academia. Como o dinheiro não era suficiente, Quaglini encontrou um emprego como cuidadora de um senhor idoso chamado Giusto Dalla Possa, de 83 anos, que emprestou 4 milhões de liras e tentou chantageá-la. No dia 25 de outubro de 1995, Dalla Possa disse a Milena que poderia lhe pagar 500 mil liras por mês ou pagá-lo de outra maneira, que seria de uma forma sexual. E quando ela recusou, ele tentou estuprá-la. Nisso, Milena conseguiu pegar um abajur e acertar ele na cabeça. E como ela estava muito atordoada com tudo que tinha acabado de acontecer, ela fugiu da casa. E então, horas depois, e dessa vez mais calma, ela retornou à cena do crime para que ela pudesse traçar algum plano que a isentasse do crime. Ela ligou para a polícia e informou a eles que quando ela chegou na casa, ela já tinha encontrado ele daquele jeito, deitado na poça de sangue. E as explicações de Milena acabaram sugerindo para os policiais que ele havia sofrido algum roubo ou que tinha sido alvo de algum ataque. E então os policiais a deixaram ir e eles em nenhum momento desconfiaram dela. Quaglini então voltou para Bonn, que era onde ela morava com o Mário, em uma tentativa de se reconciliar com ele. Porém, não demorou muito para que as brigas começassem tudo de novo e Milena passasse a beber muito e a tomar antidepressivos. E então, vendo que ela estava em uma posição frágil e vulnerável, ele tentou abusar sexualmente dela diversas vezes. No dia 2 de agosto de 1998, em uma outra briga, Milena acabou assassinando seu marido. Ela esperou que ele caísse no sono e então colocou suas filhas para dormir. E foi então que ela pegou uma corda de uma persiana e começou a enforcá-lo. Só que ele acabou acordando, o que causou mais briga. Mário então tentou em vão dominá-la, mas ele não conseguiu. E Milena pegou uma caixa de joias e bateu na cabeça dele, o que fez com que ele morresse na mesma hora. E depois ela ainda o estrangulou para ter certeza que ele havia morrido. Em seguida, ela enrolou o corpo de Mário nos cobertores cheios de sangue e depois em um tapete que ela colocou na varanda, numa tentativa de que seus filhos não vissem aquela cena. E então, às 4 horas da tarde do dia seguinte,
Milena ligou para a polícia e falou que ela havia matado seu marido. E nesse telefonema, os policiais tentaram manter Milena ao máximo no telefone para que ela não fugisse. Depois ela deu o telefone para as filhas, que informaram os policiais que com certeza havia um corpo enrolado no tapete na varanda. O Tribunal de Vogueira condenou a 14 anos de prisão. Após a sentença, os advogados de Milena tentaram entrar com diversos recursos. Eles então alegaram que ela sofria de uma doença mental e então ela foi libertada da prisão após cumprir 6 anos, mas sob condição de prisão domiciliar. E ela nunca se arrependeu do crime. Uma vez livre, Milena precisava reconstruir sua vida, afinal ela tinha 2 filhos que ela precisava cuidar. Ela chegou a pedir ajuda à sua mãe, que lhe deu as costas e negou qualquer ajuda. Depois de vários anos sóbria, Milena acabou voltando a beber. Era um vício que ela não conseguia deixar de lado. Além também do fato de não ter nenhum apoio familiar ou de amigos que pudessem ajudar ela nessa transição. Ela chegou a ser levada para uma comunidade onde ela conheceu um ex-policial chamado Salvatore, que lhe ofereceu hospitalidade, porém, 2 dias depois, ele tentou agredir ela sexualmente. Sozinha e diante da rejeição de seus vizinhos, ela decidiu dividir um apartamento com um estranho após ver um anúncio no jornal. Na mensagem, Ângelo Porello se descreveu como um homem divorciado de 53 anos, procurando uma companheira para dividir o apartamento. E no começo eles se entenderam muito bem, até que Milena descobriu que Ângelo era um pedófilo acusado de abuso sexual de menores. E a partir daí ele começou a se distanciar e mostrou seu lado mais violento. No dia 5 de outubro de 1999, ela o matou em sua casa em Bascapé, depois que ele lhe disse para se vestir provocativamente, o que ela se recusou a fazer. Ele então deu um tapa nela e agrediu sexualmente 3 vezes. Depois que ele parou, no início da tarde, ela decidiu fazer um café para ele, onde ela dissolveu 20 comprimidos tranquilizantes. Ângelo então adormeceu e em seguida Milena colocou seu corpo em uma banheira cheia de água e mais tarde, quando ela foi ver, ele havia se afogado. E então, durante a noite, ela levou seu corpo para o jardim. No dia 20 de outubro, 2 semanas após o assassinato, o corpo de Ângelo foi encontrado em um estado avançado de decomposição. Durante a investigação, os policiais investigaram toda a casa para ver se eles encontravam alguma evidência que levasse ao assassino. Eles localizaram várias caixas de comprimidos tranquilizantes, cabelo de mulher espalhados pela casa e também as cartas que Milena havia escrevido para Ângelo na época que eles estavam negociando morar juntos. E quando os policiais encontraram Milena, ela confessou todo o crime com o máximo de detalhes o possível. E então, 2 psiquiatras foram encarregados de examiná-la. O primeiro foi o Dr. Mário Mantello, que assegurou que Milena não era capaz de compreender e nem de amar, e que por isso ela deveria ser tratada em um centro e não punida na prisão. O segundo relatório foi feito por um professor de psicopatologia forense e criminologia da Universidade de Milão, chamado Gianluigi Ponti. E ele também diagnosticou Milena como tendo algum distúrbio e que ela deveria sim ser tratada em um centro adequado. No dia 13 de outubro de 2000, após levar em conta ambas as conclusões, o magistrado do Tribunal de Milão condenou Milena a 6 anos e 8 meses de prisão pela morte de Mário. 4 meses depois, o Tribunal de Pádua a condenou a 1 ano e 8 meses pelo assassinato do idoso que ela havia cuidado anos antes. Segundo o tribunal, ela havia agido em legítima defesa. Em relação ao assassinato de Ângelo, a terceira vítima, foi levado em consideração um terceiro laudo psiquiátrico elaborado pelo professor Maurício Marasco. E ele afirmou que Milena tinha sim consciência de tudo que ela tinha feito e que os 3 crimes tinham um denominador comum, que seria sexo, violência e morte. Além disso, ele também falou que ela tinha uma necessidade urgente de se vingar dos males que ela sofreu quando era criança, que seria como uma forma de violência contra o seu pai, e concluiu também que essa tríade de assassinatos representaria a figura criminológica de um assassino em série. Condenada então a cumprir sua sentença na prisão de Vigevano, Quaglini tentou superar sua depressão, retomando assim sua paixão pela pintura, porém ela acabou se enforcando na prisão no dia 16 de outubro de 2001. Quando ela foi encontrada, ela ainda estava viva, porém ela acabou falecendo a caminho do hospital, e quando os policiais foram na cela dela na manhã seguinte, eles encontraram um bilhete direcionado à sua mãe, em que ela pedia desculpa. A história de Milena Quaglini teve um episódio dedicado em La Linea d'Ombra
como a sinopicose em High 2, onde sua história foi comparada à da serial killer americana Aileen Wuornos. Em março de 2015, a Sky Crime dedicou o primeiro episódio do Profondo Nero com Carlo Lucarelli à história de Milena Quaglini. No dia 7 de abril de 2016, High 3 foi ao ar o quarto episódio da quarta temporada de Black Stars, concebido e conduzido por Marco Marra, dedicado a Milena Quaglini. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma dica de caso, mito, lenda, história, qualquer coisa, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível para vocês. E é isso. Até semana que vem.